observe que nós temos claramente uma cosmogonia, temos textos, temos documentos que tratam. Veja isso aqui, ó. O texto egípcio, ele é apresentado dentro desta síntese aqui, ok? De personificações. Mundo não criado, mundo criado. Ou seja, paralelamente dentro do seu próprio contexto e para explicar as suas próprias realidades, ok? Você tem Nunlet, líquido inerte, criado. Também desordem, temos em Gênesis. Erru-ret, também temos espaço infinito. Vemos lá, interregno de tempo, ok? Kerhu-keket, obscuro. Amon-amonete, escondido. No mundo criado positivo à ordem, você tem o sólido, delimitado, iluminado e reconhecido. Ou seja, olhando para essa estrutura cosmogônica no texto, você tem um perfeito paralelismo. Você tem Verhaaretz, a Terra, ok? E a Terra, que vai ser delimitada e, portanto, dentro de um espaço. Você tem ali os artefatos, vamos dizer, literários, né? Cosmológicos, dentro da cosmogonia, que vão aparecendo como Sol, Lua, Luz. Tudo isso está presente. E o reconhecido, e viu Deus que era bom. Evidentemente, um perfeito paralelismo. Mas o que isso tem a ver? Será que quem estava escrevendo Gênesis está preocupado com isso? Vamos entender isso aqui, ó. Os 4 princípios são, portanto, apresentados como contrapontos perfeitos de sinal inverso, aos que eclodiram com a criação. O espaço delimitado, a luz, o sólido e o invisível reconhecido. O momento de charneira entre o mundo não criado e o mundo criado era designado pelos egípcios como primeira vez, Breshit, que é um princípio inigualável, passando a haver um desde a primeira vez. Portanto, observe o interessante, Breshit, Reshit, Breshit, e não Barashit. Isto poderia ser pensando, portanto, se ali estivesse falando de um princípio remoto, ou seja, um ex nihilo, pensando cosmologia, ou mesmo dentro de uma cosmologia do culto inaugural do templo, ou da criação da própria terra, no sentido etiológico. Portanto, veja que ao olharmos para a tradição egípcia, para a documentação, você tem a mesma evolução. Primeira vez, ou Reshit, ok? Ou a primeira vez, Bareshit, e desde a primeira vez, Bereshit. Portanto, eu não defendo a leitura de Gênesis como no princípio. Primeiro, porque não há o princípio, e sim em princípio da criação. Mas não vou discutir isso, podem discordar de mim, ok? Desde que digam para mim que a preposição bet, ela esteja ali, claramente, em qualquer documentação, ainda que se pense o não uso, evidentemente, né, de maçoréticos, ainda assim, nós percebemos que se está ali, tem um sentido. Em outros textos combinados, sim, a forma do singular para designar, e, portanto, não é o princípio. Também a questão do bara, criar do nada, também não é criar do nada, porque o verbo traduzido pelos próprios judeus helenistas da Septuaginta vai trazer ali epoessem no auristo, e o verbo epoessem no auristo também não é criar do nada, porque o verbo grego para criar do nada é kirtso. Este sim, dentro da estrutura da língua grega, é utilizado para criar do nada. Portanto, se não é criar do nada, eu não posso ter no princípio, não há como de se falar que ali seja no princípio, e sim em princípio. E, portanto, em princípio do criar. Agora eu concordo. No princípio, sim, do criar, pensando a forma do Kitsor, que não tem nada a ver com Bará, é cabível, ok? Então, sigamos. Nesse preciso momento, passou-se de Isefet, da desordem, para o Maet, a ordem. Ao caos sucede o cosmos. Nós vamos explicar isso dentro da perspectiva, primeiro egípcia e depois, para entender se os judeus tiveram acesso a esses textos para, de alguma forma, mudarem a sua realidade e explicarem o seu próprio mundo. Vamos lá. Awar, Amon-amonet, parece também ter estado reservado no Egito. Um importante papel no movimento de configuração e arrumação olha aí, ó, a arrumação primeira do universo. Lembra o que eu disse? Barashit, Breshit? Pois é igualmente pela sua ação sobre a superfície caótica e sobre o abismo aquoso que se alcança a secura da lama primordial e em consequência,
o aparecimento da colina primordial. Lembra que o Egito está bem próximo ao Nilo. E é sobre ali que as grandes pirâmides e o reino dos faraós vão ser construídos. Supostamente, olha, de terra firme e seca, terminando assim com a fase em que nada existia. Ou seja, é possível que os povos antigos e a partir dos seus desenvolvimentos tenham se reunido e agrupado sob a liderança de um líder tribal, seja lá como você quiser falar, e que deu início a toda uma construção de um universo próprio. Esse universo, justamente, é o seu mundo, o mundo em que eles estão, ou seja, estes povos. Por qual você acha que as pirâmides egípcias já estavam ali? Tudo que temos de antiguidades nos prestigiado pela arqueologia já existiam. Vocês estão entendendo? Quem constrói o mundo é o povo. E é a partir da construção do mundo que eles vão explicar através das ideias. Então veja, ainda falando sobre a questão da cosmogonia numa perspectiva, tá, do mundo egípcio. Os 8 deuses da proposta de Quemenu teriam surgido sobre a maravilhosa colina das idades primitivas. Tá vendo o interregno de tempo aí, ó? Quando da primeira vez, olha aí, ó, a primeira vez o Breshit, sendo no fundo, pelo menos para os teólogos de Quemenu, os deuses superiores que já existiam antes do primeiro sol, essencial na proposta teológica de Eunu, da primeira manhã do universo. Por isso, no texto hebraico, tem dia, noite, manhã, tarde, papapá. Os próprios animais de caráter anfíbio, rãs e serpentes, usados para simbolizar as forças pré-cósmicas do tempo pré-ôntico de Quemenu, prestavam-se bem a uma leitura associada à eternidade, a metamorfose e a autocriação. Tá aí Almeida, página 90. Portanto, eu estou mostrando para vocês que quando a serpente do Éden fala, não é uma serpente que falou e não há um homem ouvindo uma serpente. Não, nós estamos falando de reinos, de potências. Eu defendo a tese da Babilônia, com base numa análise intertextual, já expliquei isso, tem o meu esboço, se você quiser adquirir, ok? Explicando por que a serpente do Éden falou e explicando que ali não há serpente. Ali, a narrativa mítico-literária tem por objetivo explicar o pano de fundo dos conflitos entre uma tradição, entre um povo e aquele povo que está influenciando para que venha aderir toda a sua perspectiva religiosa ou mitológicas, ok? O que é de fato feito pelos babilônios. Tudo bem? Seguindo então. Veja que nós temos documentado que coloca na boca do deus heliopolitano, Shu, um proferimento que, em última instância, confirmava e reconhecia a existência prévia dos princípios ou seres de Quemenu. Vamos ler isso aí? Olha aí, ó. Não fui formado num ventre, Adão. Não fui modelado num ovo, também não. Não fui concebido, tá vendo? Normalmente. É claro, né? Atum cuspiu-me num escarro da sua boca, com a minha irmã Tefnut. Olha a Eva aparecendo aí. Ela saiu depois de mim. No dia em que Atum veio à existência, no infinito, né? E no magnum, na escuridão, Keku e no movimento de Temu. Aí, pergunto a você, será que os hebreus estão preocupados em apenas darem uma nova versão de uma cosmologia, ou mesmo de uma cosmogonia, ou eles entendendo os símbolos linguísticos, míticos, mitológicos, utilizados claramente no seu mundo, eles construíram sua própria narrativa para explicar. O canal Confraria Cognitiva conta com um amplo espaço para o seu desenvolvimento, o GABD. Ali você desfruta de um ambiente didático, pedagógico, acesso a uma biblioteca digital, a diversos cursos e muito mais. Além de poder me seguir no Instagram, no TikTok, no Quai e participar do nosso grupo de WhatsApp. Seja membro do Confraria.